Este é o nosso podcast Observatório, quando estudamos a Bíblia de uma forma diferente. É um bate-papo sobre a palavra de Deus. Hoje vamos estudar a parábola da mostarda e do fermento nessa série de estudos sobre parábolas de Jesus. Estão conosco aqui para esse nosso bate-papo Dani, nossa ministra de jovens, arquiteta, e está aqui conosco. Fala, galera. Vamos conversar. Está aqui o Gustavo, pré-universitário, estudando, enfrentando a luta para ingressar na faculdade. Oi, gente, tudo bem? Isabel, que também está na mesma luta pré-universitária, aguardando entrar na faculdade. Oi, gente, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Rubens e esse é o Observatório. Muito bem, parábola da mostarda e do fermento. Jesus Cristo vai falar sobre reino de Deus. E o resumo rápido da parábola, ele vai então em Mateus 13, de 31 a 33, falar que o reino dos céus é como uma semente que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. E ele continua. Contou também a seguinte parábola: o reino dos céus é como um fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Muito bem, Jesus parece dar ênfase aos pequenos começos. Eu acho isso tudo muito bonito, sabe? Se você for olhar na educação, por exemplo, os meninos estão fazendo vestibular agora. Vocês não começaram estudando Bhaskara, né? Inclusive, vocês não começaram nem sabendo ler, nem sabendo escrever, e assim a gente começa com os pequenos começos. E aí assim vocês alcançam o vestibular, e assim vocês alcançam uma profissão, e assim vocês alcançam, não porque antes vocês não tinham, né? Mas realmente uma atividade no mundo, e as coisas vão crescendo. Mas vocês precisaram desses pequenos começos. Hoje eu tava conversando com algumas amigas, e aí eu tava recebendo umas mensagens pelo WhatsApp, e a pessoa ela não conseguia colocar ponto e vírgula, sabe? Foi meio complicado de entender o que ela estava falando. E aí eu fiquei lembrando lá no passado, quando eu estava começando a fazer esses estudos, e a professora ela enchia muito meu saco porque eu não colocava ponto e vírgula. E aí eu lembro de pegar um texto, assim, era um texto enorme, eu olhei pro texto e eu, nossa, tá com muito pouco, ela vai reclamar de novo. E aí eu saí colocando ponto e vírgula num monte de lugar. E aí ela brigou comigo porque eu coloquei muito. Mas eu fiquei lembrando tanto que esse pequeno começo na minha vida foi importante para que eu conseguisse me comunicar com as pessoas pelo WhatsApp. Então são pequenas coisas que fundamentam, e aí é importante que esses pequenos começos não sejam qualquer pequeno começo, é importante que ele seja realmente um pequeno começo fundamentado, para que no futuro ele consiga ser uma grande árvore. Tanto é que assim, o pequeno começo aqui foi um grão de mostarda. Não foi um grão de uma árvore que seria pequena, né? Já tinha um intuito ali, né? É um pequeno grão, mas com um futuro enorme. Então, o pequeno começo, ele tá no nosso dia a dia, e ele tem um grande futuro desde que ele seja realmente um pequeno começo bem fundamentado. E pequenos começos vão falar de crescimento. Eu acho que essa é a grande sacada do texto. Jesus fala de crescimento. Isabel, Jesus destaca crescimento aqui nas duas parábolas. Uma de uma árvore e outra do pão, que fermenta. A propósito, não tem nada a ver, mas eu vi uma história ontem de um cachorro que comeu uma massa de pão crua, que estava fermentando. E o cachorro teve que ser internado. Nossa, porque a massa fermentou no estômago do cachorro. Olha que interessante. Oh, perfeito. Isso que é a aplicação do texto bíblico, hein? É verdade. Muito bem. Crescimento. O reino de Deus começa pequeno, também cresce muito. Isabel, a igreja também deve crescer? Com certeza. A gente, quando pensa em igreja como o corpo de Cristo e tendo Cristo como cabeça,
a igreja deve sempre basear as suas decisões, os seus planos, seus projetos no cumprimento da vontade de Deus, né? Como a concretização de Cristo como o cabeça. E a vontade de Deus, ela se revela na sua palavra, né? Então, a gente, como igreja, deve sempre estar olhando para a Bíblia antes de tomar as nossas decisões e as nossas escolhas. E quando a gente olha para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4... e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, a gente vê que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e ao arrependimento. Então, como a vontade de Deus é que todos sejam salvos, a igreja deve manifestar essa vontade de Deus aqui na terra, né? Então, o nosso objetivo deve ser cumprir a missão que Jesus nos deixou ali em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, a igreja deve sim crescer, porque eu acredito que à medida em que a igreja cresce e expande o evangelho de Deus, o reino de Deus também cresce aqui na terra. E lembrando que a igreja cresce quando nós crescemos também. E assim isso vai multiplicando. Gustavo, o fermento trata de algo muito interno. A gente observa aqui no texto, e como é um fermento no pão, você mistura o fermento. Você não só deixa ele por cima. E aí vai falar de coisas muito internas. O nosso coração, o nosso lado espiritual. Qual a importância disso? Em detrimento ao mundo cheio de aparências, cheio de... Parece que o externo é o bonito. Mas não é isso que o texto mostra. Com certeza, né? E você percebe que o próprio Cristo responde isso em dado momento do ministério, né? Quando ele chega nos discípulos e fala: de que adianta você ganhar o mundo inteiro à sua volta e perder a sua alma, né? Eu não estou dizendo que os bens materiais não são importantes, não é isso que Cristo afirma. Mas que a gente tem que priorizar Deus, o nosso lado espiritual em nossa vida, né? Porque tudo isso que a gente está tendo agora é passageiro, né? Agora o nosso lado espiritual é eterno, né? E quando a gente pensa nisso, a gente decide, né? Onde queremos passar a eternidade, com Cristo ou sem Cristo também, né? Eu gosto de pensar nessas duas parábolas do grão de mostarda e do fermento como uma relação de causa e consequência. Por exemplo, a do grão de mostarda é o crescimento da igreja externamente, né? Do mundo inteiro, o evangelho. E a do fermento é algo interno, uma transformação que começa ali dentro da massa e expande para todo o pão ou o bolo que está sendo feito. E eu acredito assim que, da mesma maneira, a nossa ação deve ser de dentro para fora, sabe? A transformação que Cristo faz em nós. E aí, quando a gente entra nessa comparação entre a vida espiritual e a vida material, me lembro muito do texto em que Jesus está conversando com o jovem rico, no capítulo de Lucas 18. Porque aquele jovem chega para Jesus e pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Jesus vai falar... A primeira resposta dele é em relação à vida espiritual, porque ele vai falar dos mandamentos, né? Ele vai citar os mandamentos e aí o jovem vai falar: mas isso eu já tenho observado, eu já tenho cumprido. E aí é que Jesus entra no aspecto pessoal, na individualidade daquele indivíduo, né? Tipo assim, ele vai falar: então pegue os seus bens, as suas riquezas, venda tudo e distribua aos pobres, né? O que precisava ser transformado nele ainda. E aí o jovem vai sair triste e Jesus vai falar: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, né? E vem aquela passagem famosa do camelo e da agulha. Então, assim, a gente vê que o olhar de Jesus sempre foi voltado para a vida espiritual, sempre para a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Ele, se nós estamos realmente obedecendo aos mandamentos, estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus nos deixou na sua palavra, ou se estamos preocupando com estudar para conseguir um bom emprego, para conseguir muito dinheiro e trocar de carro e ter uma casa boa e viajar o mundo, sendo que tudo isso é passageiro e o nosso foco deve ser acumular tesouros nos céus, né? Que ele vai falar no final desse texto de Lucas 18, elogiando os discípulos que deixaram a sua vida, sua família, sua casa, só para seguir a Cristo. Então é um grande exemplo para nós. E Jesus, quando ele vai interagir com as pessoas, ele não está preocupado que a pessoa é ou tem. Ele está preocupado se tem fé. Isso é muito interessante. Bem, gente, o tema principal dessas parábolas é reino dos céus.
Só para adiantar para o nosso pessoal, isso tem tratados teológicos de 2000 anos discutindo a respeito disso. Então, a gente agora, em 15 minutos, não vamos fechar o assunto. Mas vai ficar aqui bem claro algumas coisas. Primeiro, que o reino dos céus é onde Jesus é rei. É a primeira coisa. Segunda, que é um reino espiritual. Ele já começou quando eu creio em Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Começa o reino de Deus aqui. E se expande. E se une. Tanto que igreja onde 2 ou 3 estiverem reunidos comigo. Temos falado, inclusive, na igreja, não existe igreja do eu sozinho. Eu sozinho, tem muita gente que diz, eu sou igreja, eu estou em casa. Não, você sozinho, você é um crente. 2 ou 3 ou mais é igreja. Então, o reino de Deus também é isso. E vai ver que ele vai crescendo. Um outro detalhe sobre o reino de Deus, ele não está na sua plenitude ainda, porque o mundo jaz no maligno. O pecado causou isso. Então, o que a gente vive é exatamente essa, vou usar a expressão bem, essa dicotomia entre ter o reino espiritual e viver no mundo material. Essa talvez seja a grande luta aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como é que você entende o reino de Deus? Eu sou cidadão de 2 mundos. Então, primeiramente, que como você falou que não existe igreja de uma pessoa só, não existe reino só com um rei, Não existe nação de uma pessoa só, E eu acho que isso é importante também. Agora, a questão do cidadão de 2 mundos, O próprio Paulo, até mesmo Jesus afirma que somos peregrinos nesse mundo. A gente está só de passagem, Porque a nossa vida pertence a ele, A nossa morada é lá no céu. Só que enquanto a gente ainda está aqui na terra, O nosso coração, que é a extensão do reino de Deus, ainda está manchado pela carne, pelo pecado da humanidade, Mas, sim, Nós somos cidadãos de outro mundo. Não pertencemos a este lugar. Peregrinos, exatamente. Bom, quando a gente fala de reino de Deus, eu acredito que é aquilo que está sob o domínio dele, debaixo da sua autoridade. E eu penso que o reino de Deus se manifesta naquele que se arrepende, da sua vida passada, dos seus pecados e se converte a Cristo. E ali vai haver uma transformação, uma mudança de vida. Então, automaticamente essa pessoa que abandona o seu passado, os seus pecados e se volta para Cristo, ela já está debaixo da autoridade de Deus, ou seja, deve nortear a sua vida, os seus pensamentos, suas ações conforme a vontade dele, Porque se torna submissa. Então o reino de Deus começa onde há um coração contrito, um coração arrependido. Muito bem. Mas o reino das trevas também está aqui, digamos assim, estamos nessa batalha espiritual também. Sendo o reino de Deus algo interno, primeiramente, Nessa ideia de que o grão de mostarda foi plantado aqui, a gente está crescendo e em algum determinado momento a gente vai crescer o suficiente para que os passarinhos façam ninho na gente. O que começou primeiro dentro da gente, sendo cidadão do reino de Deus, acaba refletindo no que a gente é aqui como, entre aspas, cidadão deste mundo, Exatamente. Nas nossas obrigações de cidadão mesmo aqui no mundo, na nossa vida como mundo aqui. Então, o que seria esses ninhos plantados na gente? Essas pessoas que estão sendo acolhidas pela gente por a gente ser uma grande árvore. Tem 2 interpretações nesse texto, Tem gente que fala que são as coisas ruins, como se fosse o joio no meio do trigo, Mas também a ideia de ninho é uma coisa um pouco mais acolhedora, As pessoas, elas se apoiam na gente. Então, existem essas 2 interpretações. Num caso ou no outro, mostra como seria esse nosso segundo papel como cidadão desse mundo, A gente tem que servir de apoio, fazer diferença na vida das pessoas e perceber que existe joio no meio do trigo, como naquela outra parábola que a gente já discutiu anteriormente. Muito bem. E o que impediria o crescimento do reino de Deus? O que impede isso? Aí vem o que impede a igreja. A gente associa muito o reino de Deus à igreja, porque a igreja é uma agência do reino de Deus. Então, quando a igreja cresce, a gente faz avançar o reino de Deus. Mas será que alguma coisa pode impedir esse crescimento?
Sim, eu acho interessante como nessa parábola que a gente está avaliando do fermento, por um lado positivo, porque existe o crescimento do reino de Deus, que é comparado ao fermento que faz uma massa crescer. Mas eu acredito que, por outro lado, o que impede esse crescimento também é um fermento. E está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 1, quando Jesus está admoestando seus discípulos a tomarem muito cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E Jesus é muito claro em dizer, inclusive lá em Mateus 23, ele vai ter uma série de versículos que é admoestando os fariseus contra as atitudes deles pecaminosas. Inclusive lá no verso 13, Jesus vai falar: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês estão impedindo pessoas de entrarem no reino dos céus. Vocês não vão entrar e estão impedindo que os outros que querem não entrem também. Então, a hipocrisia, eu acredito que é o principal impedimento para o crescimento do reino de Deus. São aquelas pessoas que vivem de aparências, as pessoas que dizem que são crentes, que estão na igreja todos os domingos, que leem a Bíblia, que oram, mas internamente vivem uma vida corrompida pelo pecado, que não há arrependimento, não há transformação, não há busca por uma santidade. E aí é que entra a questão do testemunho, porque essas pessoas estão dando um péssimo testemunho, um péssimo exemplo do que é ser um verdadeiro cristão. E é por isso que a gente ouve muito aquele comentário: eu não vou para aquela igreja porque fulano é membro ali e ele bebe, ele vai na balada, ele é violento, então por que eu vou numa igreja que só tem pecadores? Né? Então, pessoas que vivem de aparências, os fariseus de hoje, eles têm impedido e atrapalhado muitas pessoas chegarem até Deus por causa do mau comportamento. Exatamente. Como colocou, tem o fermento bom, mas também tem o fermento mau. E o pecado também é um fermento mau. Também tem outra questão também, né? Tipo assim, essa questão do crescimento, do que impedir o crescimento, pensa como se fosse um esporte, por exemplo, o futebol. Você pratica todo dia o esporte, sabe? Os movimentos, as embaixadas, como marcar gol. Aí você para de praticar, você para de investir seu tempo no esporte, né? Você fica dias, meses sem treinar, né? Aí vamos supor que você decide jogar bola com os amigos. Você não vai estar tão bom quando você estava treinando, né? É a mesma coisa, né, com investir tempo no Senhor, né? Porque tem muito crente hoje, tem muita pessoa hoje que só é cristã no domingo, né? Que só investe em Deus só no domingo, né? E na semana tá no pecado, não se arrepende e tal. Isso não é um cristianismo de verdade, né? Isso é um esvaziamento da fé, né? E se você só dá bola pra Deus, né? Só liga pra Ele só no domingo, né? Fingindo que tá tudo bem, você não tá bem, você não tá investindo nele, né? Então você não vai ser tão bom quanto você era quando era um crente verdadeiro, né? Quando você investia tempo na palavra e no estudo. A falta do crescimento, no caso, é a falta do fermento. Sim. Porque o fermento vai fazer o efeito. Não tem palavra, isso é bíblico, né? Toda a palavra de Deus. Interessante sobre fermento, tem um fermento estragado. Fermento estragado, vencido, ele não funciona. É interessante isso. E pode ser muito associado ao pecado. Gustavo, olha só, as grandezas aqui, os tamanhos das coisas também chamam a atenção. É uma pequena semente, um grão de mostarda bem pequenininho, e vira uma grande árvore. O fermento é uma pequena porção e leveda toda a massa. As grandezas para Deus são diferentes. Eu entendo que Deus, ele pega os pequenos começos, a nossa pequena fé. Eu lembro de Jesus Cristo vai curar o filho de um homem que cria muito pouco e vai dizer para Jesus: ajuda na minha incredulidade. Então Jesus pegou aquela pequena fé e fez um milagre. Essas grandezas para Deus é diferente da nossa percepção? Com certeza, né? E se você olhar, tem um exemplo na Bíblia, né? De um próprio apóstolo de Cristo, né? Que é Pedro, né? Como é que Pedro começou? Primeiro ele era um pescador, né? Que foi chamado por Deus, né? Por Cristo, né? Ou seja, ele não era um sábio, ele não era um sacerdote. Letrado. Não era letrado, né? Ele era só um pescador que foi chamado por Cristo. E durante o tempo que ele esteve com Jesus como discípulo, né, ele era aquele cara prepotente, né, que sempre que alguém precisava fazer alguma coisa, era ele. Ele sempre levantava a mão no primeiro lugar, fazia tudo de impulso, né. Só que muitas vezes ele era repreendido por Cristo, né. E tipo, naquela passagem, né, que ele andou sobre as águas, ele quase afundou, ele falou: por que você não creu? Por que você não teve fé, né? Sempre nessa tecla de homem de pequena fé.
esse é o Pedro dos evangelhos. Agora vamos ver o Pedro de Atos, né, das cartas, né? Depois que Cristo morreu, ressuscitou, né? Depois que Pedro, os apóstolos, né, eles começaram a igreja. Ele é um cara muito mais experiente, mais maduro, mais sábio no evangelho, né? Porque ele foi trabalhado por Cristo, né? No momento que ele era discípulo, né, ele era como o grão de mostarda, ele estava em crescimento. Agora, no momento que ele virou apóstolo e um dos cabeças da igreja, ele já era uma árvore, né? Já era sustento de muitos, né? E tipo, se não fosse por ele, né? Nem mesmo Paulo teria sido aceito pela igreja também, né? Que quando Paulo se converteu, estava se preparando para o ministério, Barnabé levou ele para os apóstolos, né? E Pedro era um deles também, né? Então, o crescimento dele influenciou o crescimento de muitos também. Sim. E como deve ser, na realidade, o nosso crescimento pessoal, espiritual, sempre vão ser galhos para passarinhos e ninhos e outras coisas. Por isso que é importante o nosso crescimento. A gente bate muito nessa tecla aqui na igreja, a gente tem que crescer espiritualmente. Isso requer desenvolvimento. Voltando ao tema Reino de Deus, há uma tradução no grego curiosa a respeito dessa palavra Reino de Deus, que ao invés de nós entendermos Reino de Deus, você entender como reinado de Deus. Porque o reino, a nossa visão é muito hierárquica, digamos assim. O reinado é a soberania de Cristo sobre a nossa vida. Então, quando a gente pensa no reinado de Deus, é o quanto Ele é Senhor, quanto Ele é Deus e Ele é o Rei da sua vida. Tinha um desenhozinho que se fazia antigamente, um folheto chamado As 4 Leis Espirituais, e tinha uma cadeirazinha e tinha um eu sentado na cadeira. E a ideia era você tirar o eu da cadeira e botar Cristo. Isso é ter Ele como reinado. Vamos falar um pouquinho, rodada geral, todo mundo falando um pouquinho sobre isso. Começa com a Dani. É legal essa ideia, porque fica parecendo mais se você for olhar na história, né? O reino de uma pessoa é o seu cidadão, é aquela questão mais organizacional, geográfica, né? O reinado, você fala de um período, das conquistas que tiveram, dos avanços que aconteceram, como que a organização daquilo de fato aconteceu em realidade, em sequência de fatos, né? Então, se você estiver pensando na sua vida como um reino de Deus, eu tô na igreja, eu tô aqui me mostrando santo, um cidadão, né? Então, beleza. Agora, se você pensar no reinado, é você pensar na prática disso. Como Deus realmente tem te usado para o reinado dele, para a história dele aqui no mundo, para a forma como ele tem agido aqui no mundo. Você quer fazer parte do reino de Deus, que é só o seu nome como membro aqui, eu batizei, eu tô aqui com a postura toda certinha, ou você quer fazer parte do reinado de Deus, da história de Deus aqui no mundo? Muito bem. Né? E tipo assim, reino é uma coisa muito mais fixa, né? Porque você pensa em reino, você pensa em um lugar específico, né? Tipo assim, onde é que era o reino, né, da Itália, por exemplo? Na Europa, por exemplo. Agora, reinado não. Você pensa numa coisa mais extensa, né? Você pensa no legado que aquilo deixou. Por exemplo, o próprio Império Romano. Você pensa no legado dele, né? Você não pensa no lugar específico, mas no que ele trouxe, né? No legado que ele deixou. E é assim com o reino de Deus, né? Ao longo da história, ele tem deixado legado em nossas vidas, né? O próprio Cristo afirmou isso também, né? E o bom disso também é que muitos reis, né, que afirmaram ter reinados, né, eram conhecidos como eternos, né? Tipo assim, rei tal, o eterno, ou o imortal, né? Para deixar seu nome na história. Então, o reinado é a sua marca na história. É o que nem a Dani falou. O reino é só aqui, eu sou local, tipo assim, eu sou cidadão desse lugar. Agora, o reinado não. Quer dizer que eu faço parte dessa história. Eu pertenço a um legado maior, que é o reino dos céus. Bem, Isabel. E quando a gente pensa que o reino se faz nesse mundo que a gente está vivendo, e a gente lembra da Bíblia falando que esse mundo jaz do maligno, né? Aqui é tudo governado por ele. Mas então como é que nós seremos cidadãos de um reino dos céus aqui na Terra? E eu gosto de pensar muito
em texto de 1 João 5,18, que vai falar que aqueles que nasceram de Deus, aqueles que se tornaram filhos de Deus, não são tocados pelo diabo, né? Então, Deus nos tirou das trevas, do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para viver sob a sua autoridade. Não é para viver como a gente quer, como a gente pensa que é o correto, de acordo com os nossos desejos, as nossas vontades, é de acordo com a vontade de Deus. E é isso que nos faz felizes, é isso que nos garante um tesouro no céu, é isso que nos garante a vida eterna. Então eu penso que vale muito a pena viver na luz de Cristo, fazer a sua vontade e estar sob a sua autoridade, sob o seu domínio, porque a gente só tem a ganhar com isso, né? Então, é um texto sobre crescimento, sobre o reino de Deus, sobre a nossa vida interna e também externa. Vale a pena estudar. Estamos encerrando esse nosso podcast e lembrando que no próximo domingo estaremos reunidos, tanto presencialmente quanto pelo Zoom, pelo Meet. Pelo Meet. E vamos estar batendo papo. Então a gente está sendo aqui absolutamente multimídia, YouTube, Spotify, Meet e presencialmente. É isso aí. Então participe de uma forma ou de outra. Nossas palavras finais, Dani? Participe das duas formas. Isso. Vamos dar o tchau? Tchau, galera. E continue crescendo no reino. O meu desejo é que nós jovens estejamos sempre comprometidos em viver no reino de Deus e trazer mais pessoas ainda através do nosso testemunho. E muito obrigada pelo convite, foi muito bom participar com vocês. Que Deus abençoe, um abraço. Esse é o Observatório, nosso podcast da juventude.